Oi Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa do ID na Web. Hoje estamos aqui com a Alana para falar a respeito, de certa forma aqui, da nossa trajetória de vida, né? Por que o sofrimento ele é interessante, por que é necessário a gente passar por algumas coisas ruins no nosso trajeto para que a gente consiga aqui, né, viver nesse mundo. Por que isso é necessário? Por que não são só flores, né? E aí, é exatamente pensando nisso que a gente veio aqui, né, para poder trazer isso. Porque no nosso subconsciente, eu tenho certeza que todo mundo já se perguntou isso. Ah, mas por que a gente tem que sofrer? Por que tem tanto desemprego? Por que pessoas passam fome? Por que tem tanta coisa ruim assim? E pensando nisso, a gente decidiu pegar algumas histórias bíblicas aqui, né, pra gente poder basear e assim passar uma visão para que você possa compreender qual que é o propósito de Deus com tudo isso. E aí, Alana, primeiro eu queria te perguntar, por que você acha que isso acontece? É assim, é algo muito difícil de se responder, porque cada um tem a sua opinião, né? Sim. E eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem Com certeza. daqueles que amam a Deus. Acredito não, né? É bíblico, Com então certeza. é a mais pura verdade. Todas as coisas vão cooperar para o bem daquelas pessoas que realmente amam a Deus. Então, coisas ruins acontecem na vida do ser humano, às vezes para nos ensinar algo, às vezes para que a gente possa futuramente receber algo por conta daquilo, às vezes para a gente poder contar um testemunho. Sim. Então, por inúmeros motivos, coisas ruins acabam acontecendo na nossa vida e a gente não entende agora, só que futuramente Deus vai fazer a gente compreender o motivo daquilo ter acontecido. Sim, com certeza. Pensando nisso, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? A gente decidiu trazer até a história de José, né? Tem várias histórias para serem citadas, mas uma das mais conhecidas e que é bem longuinha, assim, de certa forma, e que é um trajeto que todo mundo diz, esse negócio vai dar ruim do início ao fim, que no final Sim. deu muito bom, é a história dele. E é exatamente sobre isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho agora, né? O que a gente tem para falar aqui do início da história de José? José, ele era muito amado por seu pai, já odiado por seus irmãos, né? Os pais dele adoravam ele, ele era o filho mais novo e por isso a honra deveria ser dada ao mais velho naquele tempo. Só que era o contrário. Foi ele que recebeu lá, né, a capinha bonitinha lá feita pelo pai e tal. Ele tinha uma intimidade com Deus maior, os irmãos já eram mais de estar lá fora no campo, catando as coisas lá e tal, fazendo tudo, eles andavam juntos. E José era sempre o esquecido, né, digamos assim. E aí chega um momento em que ele é jogado, né, em um buraco pelos irmãos, que na verdade foi quando ele foi mostrar a capa, já tinha tido sonhos e tudo mais. Deus dava revelações a ele desde novo de que ele seria o maior, digamos assim, entre todos, e as pessoas não aceitavam isso. E acho que a capa e esse sonho foram um cúmulo, assim, pro irmão de Moisés, de José, Moisés na mente, de José virar pra ele e falar: não, filho, peraí, tu tá se achando demais, peraí que a gente vai acabar com tua bola aqui agora. Pegaram o menino, bateram no coitado, jogaram no buraco, largaram lá, falou: tu vai morrer agora comido pelo bicho aí, ó, fica aí. Queriam matar o menino, os irmãos, teve um que teve uma compaixão, né, tinha um pouquinho de amor assim, ainda empatia. Virou e falou: não mata ele não, você joga no buraco. Eu tava passando uma galerinha lá, catando escravos, né, vendendo escravos e comprando. E os irmãos resolveram então vender, por que não, né? A gente se livra dele de uma vez e ainda ganha um trocado por isso. Depois só pegar aqui a capinha, entregar lá pro pai e dizer que ele morreu, foi atacado. Pronto, tudo resolvido, tudo maravilhoso. Plano perfeito. Exatamente, plano perfeito. Aí se eu te parasse essa história aqui agora, o cara foi vendido como escravo, ele tinha sido espancado, tinha sido esquecido lá. O que você diria? Mas, José, ele tinha algum futuro de vida até aqui contado pra você? O que você acha que seria a previsão que você daria? Para começar, a previsão da vida de José, do que ele se tornaria, se a gente for olhar pelaquela época, toda a honra era dada a quem? Ao mais velho. Sim. Então, pela lógica, já José, falando de Moisés, pela lógica, José já não teria nenhum prestígio porque ele era irmão mais novo. Então, daqui que acontecesse, chegar nele, já estaria muito idoso, já não estaria valendo mais de nada. Então, aí já começava a história de José dar errado, porque ele era o irmão mais novo. Segundo passo, a partir do momento que ele decidiu contar os sonhos dele para as pessoas. Ele sonhou e ele achava o quê? Que as outras pessoas realmente iam apoiar meu irmão. Como é que o meu irmão vai contra mim? Exatamente. Ele pensou que os irmãos dele iam ficar felizes com a conquista, com o sonho que Deus sonhou. E o terceiro passo, quando os irmãos resolvem jogar ele no buraco. Será que aquele irmão que falou para não matar José, ele realmente gostava de José? Pois é. Acredito eu que não, que foi realmente Deus falando. Desde aquele momento, Deus já estava cuidando de José.
Exato. E preparando, né? Preparando José para o futuro. Então, acredito eu que Deus implantou no coração daquele irmão dele em dizer para não matar José. Já era tudo um plano para os sonhos de Deus se concretizar na vida de José. Sim. Então, só tinha coisas ruins acontecendo, né? Primeiro ele sonhou com algo grande, ele ficou feliz e em seguida viu todo aquele sonho ser destruído, né? Ser vendido como escravo. E pra ele ali já era o fim. Qualquer pessoa que visse aquela história já tinha terminado ali. Sim, exatamente. E pegando aqui esse ponto agora, fica uma coisa importante também. Às vezes, e eu acredito que na verdade nem às vezes, é sempre mesmo, a gente tem um sonho. Deus, ele nos dá um propósito, ele nos dá um sonho. E nós também queremos conquistar coisas que ele colocou no nosso coração. E a gente fala, meu Deus, eu tenho um sonho de entrar naquela faculdade, eu tenho um sonho de ser isso, de ser aquilo outro. E a gente idealiza aquilo, né, o grandioso. E quando a gente começa a falar agora, finalmente eu vou em direção aos meus sonhos. Talvez José tenha pensado, eu tô indo em direção aos meus sonhos, eu sou amado pelo meu pai, eu posso conquistar muitas coisas e tudo mais. E quando ele se viu vendido como escravo, ele falou, pronto, acabou, foi tudo ilusão da minha cabeça. E aí talvez você também começou e na hora que cursou a faculdade, talvez nem entrou, e quando você entrou, você viu que era um pouco difícil, você talvez tenha pensado, não, isso não é pra mim, não tem como eu conseguir passar nessa faculdade, não tem como eu conseguir me dar bem nessa área, não tem como eu conseguir comprar a casa que eu quero, não tem como eu conseguir ir pra cidade que eu quero viajar. Talvez você esteja nesse momento, que é um pouco frustrante, eu acredito que ele estava muito frustrado, imagina ter se espancado, foi vendido. E você aí, com todos os pensamentos, querendo mudar de vida, e quanto mais você tenta mudar, pior vai ficando a situação. Sendo que você já tinha sonhado ali que seriam coisas grandiosas que iam ter pra tua vida, que era o teu pensamento. Imagina como é que uma pessoa dessa não deve se sentir, né? E aí, se a gente continuar aqui, né, prosseguindo a história de José, chega um momento que ele é comprado, né? O escravo, ele foi vendido como escravo, ele foi comprado. Comprado por quê? Por Potifar, que era uma pessoa que já tinha uma condição massa, né? Ele tava lá, tal, tinha uma mulher que era uma perturbação na vida do cara, que infelizmente foi que atormentou o juízo dele, mas ele se encontrava ali agora cuidando, né, de uma casa, de uma pessoa que era importante naquele tempo, e que eu acredito que ele tenha pensado que, naquele momento assim, Deus, o Senhor me deu altos sonhos, e eu acho que só de eu estar aqui em meio a essa galera que já tem uma condição, já é uma forma deles ter se realizado. Pra mim, sinceramente, eu acho que pra ele ali já era uma coisa assim, tipo, eu fui pra um lugar melhor. Foi aquilo que Deus planejou então pra ele. foi isso aqui que Deus sonhou pra mim. E aí? Ele realmente deve ter achado, olha, foi isso aqui que Deus planejou pra mim. E eu consegui, apesar de ter sido vendido como escravo, eu consegui ficar em um local que se dá bem com o patrão. Exatamente. Que eles eram amigos, né? Ele pensou realmente que o sonho de Deus tinha se realizado na vida dele, não sabendo que o sonho de Deus era muito maior do que aquilo. Exatamente, porque assim, ele foi vendido e tal, chegou um patamar que o dono da casa, Potifar, ele confiava tanto já assim em José, que ele literalmente falou, não, você cuida, você faz o que você quiser, eu tenho a plena convicção de que você tá aqui mesmo, você é uma pessoa fiel a mim, você não vai fazer merda nenhuma, então você pode fazer o que você quiser na minha casa, entendeu? Você arruma como você quiser, você organiza o que você quiser, mexe no cabelo se quiser também, organiza tudo aí. É sua, a casa é sua. Já tava tipo assim, o escravo já era quase dono da casa, no final das contas. E aí, é claro, né? Alguma coisa tinha que mudar ali, algum vento tinha que passar novamente para que tudo voltasse a se alinhar. E aí, se tu quiser complementar a história, pode complementar também. A gente vai falando. E aí é que entra a mulher dele, né? A mulher de Potifar. Ela vai lá, tenta dar em cima de José, ele não cai na tentação, e quando ele rejeita ela provavelmente ela era uma pessoa muito bonita e que ela já tinha feito isso com outros servos, e os servos provavelmente caíram, porque ela se frustra, ela sai dali retada, rasga suas vestes, vai até o seu marido e diz que José abusou dela. E aí é que ele toma agora, né, a decisão, mesmo não confiando, não acreditando 100%, ele ainda escuta a mulher, né, e fala, não, se ele foi capaz de fazer isso, então agora ele vai pra prisão. Vai ficar lá pra ser julgado e a solução dele vai vir lá dentro, alguma coisa vai acontecer. E aí? Então, assim, imagine se isso acontece com a gente, né, a frustração que a gente vai ter. Como é que eu confio em Deus, Deus coloca sonhos em meu coração,
uma coisa ruim aconteceu, agora outra coisa ruim aconteceu novamente. Exatamente. Não era isso que Deus tinha planejado para mim, porque ele estava achando que Pois é. o sonho de Deus era aquele para a vida dele, e mais uma coisa ruim se repete. Pois Então é. ele vai dizer, como assim? Minha vida são cercadas por coisas ruins, e aquilo que Deus prometeu tá onde? E aquilo que Deus planejou para mim, o sonho que ele colocou no meu coração. Então é realmente muito. Qualquer pessoa que olhe, que estivesse acompanhando a trajetória de José naquele momento, ele poderia pensar, é realmente o fim. Pois é. Exato. E trazendo até para os dias atuais, talvez você tenha começado, né? Começou assim, eu tenho o sonho de conseguir comprar isso aqui. E eu comecei a conseguir, consegui um emprego, consegui juntar dinheiro. Mas aí chegou um determinado momento onde começou novamente a dar errado. E aí você pode se encontrar nessa situação. Não é que deu errado, é que talvez o que você quer fazer seja algo pequeno, que você viu que está nas suas condições. Mas Deus não quer algo pequeno para você, Ele está projetando algo grandioso. Então, uma coisa aqui, antes da gente dar um intervalo, né, nesse bloco. Não saia do seu foco. Se você sonha com algo grandioso, é porque Deus colocou no seu coração. Então, não queira pensar pequeno, continue sonhando grande. Porque se Ele colocou esse pensamento na sua cabeça, é porque Ele vai concretizar. E no próximo bloco, nós continuaremos a falar. A luta começa cedo. E a rotina nos traz a sensação de controle. Nossos caminhos podem ser diferentes, mas temos em comum a vontade de vencer, a vontade de chegar lá, a vontade de superar obstáculos. E as pedras no caminho às vezes podem nos tirar do eixo, mas seguimos nosso caminho confiantes, respeitando os limites e sempre respeitando a vida. Ciclistas e motoristas, somos todos um só. Somos uma só gente. Prefeitura de Feira, o governo da gente. Voltando aqui à história, né? A gente já falou aqui que a mulher de Potifar, ela foi lá e deu um falso testemunho, né? Mas que o marido dele acreditou, né? De certa forma. E aí, encontramos agora José mais uma vez massacrado, humilhado, em uma prisão totalmente escura, provavelmente, né? Devia ser um lugar muito ruim. E ele tava lá, tal, mas tipo, o cara era tão abençoado por Deus que até dentro da prisão o cara era próspero, gente. Você não tem noção, não. Chegou ao nível dele mesmo, o próprio carinha lá que tava coordenando mesmo o espaço lá dos prisioneiros, confiar em deixar a chave com ele pra ele poder fazer as coisas. Imagine uma pessoa dessa que tinha sido acusada de algo, conseguir essa intimidade, essa confiança de não é coveiro, a palavra, eu falei o nome errado, mas enfim, do carinha que tava lá aguardando os presos na prisão. Esqueci como é que você fala, carcereiro. Lembrei, o carcereiro tem essa confiança com ele, imagine. E aí pronto, ele consegue essa confiança, ele tá lá com os presos, já tá convivendo há um tempo muito bom. E aí chega ao momento em que duas pessoas dentro têm sonhos, né? E aí, é naquele momento ali que eu acredito que Deus despertou em José uma coisa. Ele falou assim, filho, lembra da promessa que eu te fiz? Eu ainda não esqueci. E é exatamente por causa dessa promessa que eu tô te dizendo que o tempo dessa dificuldade que você tá passando aqui agora passou. E agora vai chegar uma nova era na sua vida. E aí? Então, como a gente falou antes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José, em momento nenhum, por mais que as coisas ruins viessem acontecendo na vida dele, em momento nenhum ele deixou de amar a Deus. Exato. E aí, como todas as coisas cooperam para o bem dele, né? Claro que até dentro da prisão, coisas iam cooperar a seu favor. E aí, um certo dia, o padeiro e o Copeiro. O padeiro e o copeiro, eles tiveram um sonho. E eles contaram o seu sonho e ninguém sabia revelar aquele sonho. E quem sabia? Claro que uma pessoa usada por Deus. Então José chegou para eles e revelou o sonho dele, dos dois. Revelou que um ia sobreviver e que o outro ia morrer. E aí ele falou para o copeiro que se realmente acontecesse como ele falou, para o copeiro não se esquecer dele. Exato. Porque o copeiro sim ia sobreviver e o padeiro iria morrer. Isso. E aconteceu exatamente como José citou. Só que aí tem uma coisa, as pessoas prometem algo na hora que quer receber a bênção e depois que recebe ela simplesmente esquece daquilo que prometeu. E foi o que aconteceu. O copeiro recebeu a bênção dele e
simplesmente se esqueceu de José. Esqueceu literalmente de José. Pois é. Exatamente. Acho que o cara tava lá abençoado, imagina, tu tá aqui, ó. Tu foi abençoado por uma pessoa. Deus usou uma pessoa pra te abençoar. Beleza. E aí aquela pessoa fala, não, Deus vai dar a oportunidade pra você trazer isso aqui de volta pra mim. Então, não se esqueça de mim. Somente ore por mim e aí tu fala, não, vou orar. No papel tudo é lindo, né? A gente fala tudo muito bonito, mas na hora mesmo, na prática que a gente vê. O cara nem se lembrava. A alegria foi tanto. Nem sabia mais quem que era. Quem é José? Nem conhece, né? José, um carinha lá. Não sei, deve ser um barbado que tava lá. Deve morrer na próxima semana, então não importa muito. A mesma coisa aqui, talvez você tá aí, quem que é João? Quem que é Joana? E aí tá, não, você não é ninguém na vida, então vai continuar lá perdido, já consegui aqui o meu, tá tudo ótimo, eu tô de bem com a vida, é isso que importa. A gente não deve somente pensar no nosso benefício próprio, a gente deve sempre buscar também o outro. Assim como nós somos abençoados, a gente deve abençoar outras pessoas da mesma forma. Porque quando a gente abençoa, automaticamente a gente recebe bênção dobrada, gente. É sempre assim. Então, mesmo que Deus, Ele te abençoe, eu quero que você continue com isso na sua cabeça. Você tem que ser uma fonte para abençoar outras pessoas. Mesmo que não seja com muita coisa, pode ser com pouco. Pouco com Deus é muita coisa, muito com Deus. Sem Deus é absolutamente nada. Então que você possa continuar ali firme na presença dele e fazendo o seu id, fazendo sua vontade acima de qualquer coisa. Mas mesmo esse cara tendo se esquecido, mesmo esse copeiro tendo se esquecido, é óbvio que Deus não ia fazer com que ele se esquecesse por completo. Deus, ele bolou uma situação para que esse copeiro trouxesse à mente que ele tinha sim que ajudar uma pessoa. E às vezes é isso que Deus faz. Às vezes você foi abençoado e você prometeu que ia abençoar alguém lá. E aí você tá ali na sua bênção, você pode abençoar e você fala, não vou gastar meu dinheiro, eu não vou desperdiçar meu lazer, eu não vou desperdiçar minha vida aqui, eu vou ficar aqui de boa na minha... E aí Deus vai lá, cria uma situação que você tem que fazer isso, você lembra em automático que você é obrigado a fazer aquilo ali, para que você possa retribuir aquele bem que você recebeu outrora. E é exatamente isso que acontece com esse copeiro. O rei, ele tem o sonho e chama um bocado de gente lá para poder tentar interpretar esse sonho e ninguém interpreta, chama bruxo, chama não sei o que, chama mago, chama conselheiro, chama não sei quem, um bocado, chama um bando de gente lá, o povo vê com tudo quanto que era coisa, acho que até posse for jogar pra cima pra tentar decifrar os negócios, deve ter tido. E ninguém... todo momento o copeiro quieto. O copeiro quieto, o copeiro não precisa saber de nada, ele teve um sonho, o problema é dele, eu não quero saber. E aí pronto. E o rei tá lá, o povo fala uma coisa, fala outra, não sei o quê. Não, isso aqui vai ser pura fartura, porque seu reino vai ser muito abençoado, e que não sei o quê, nananã. Que ele sonhou, né, com 7 espigas magras e com 7 espigas gordas, né? E as gordas devoravam as magras. E a mesma coisa com as vacas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as magras devoravam as gordas. Inclusive eu falei o contrário da espiga. É a espiga magra que destrói a espiga que tá massa. E a mesma coisa com as vacas. E aí o cara volta. Quem que consegue sonhar? Imagine você. Você tá lá dormindo de boa e você tem essa visão. Tem 7 vacas super magras. E de outro lado, um rebanho totalmente gordinho ali, bonitinho, tal. Você tá analisando aquilo e você fala, meu Deus, por que tanta destruição desse lado e tanta benevolência daquele? E ao mesmo tempo, você vê aquelas vacas irem de encontro ao lado que tá maravilhoso e destruir aquilo ali. Que interpretação você conseguiria tirar disso? Ninguém quer tirar algo ruim. Vai dizer que foi um sonho aleatório. Alguém usado por Deus. E ninguém também queria chegar para o rei e falar, olha, o seu sonho é algo ruim, não é algo legal. Até o receio do rei querer condenar, alguma coisa assim do tipo. Sim, e até o conselheiro. Imagine, tem uma pessoa contratada exclusivamente para alertar o rei, para dizer o que ele deve fazer. O conselheiro, ele não conseguiu nem interpretar o sonho e nem dizer o que o rei deveria fazer. Imagine como é que aquele cara não estava perturbado. E aí, o copeiro vendo tudo aquilo, né, o rei vira e diz, será que ninguém nesse reino aqui vai conseguir interpretar o meu sonho? Eu acho que o povo falou, rei, esquece, isso aí foi um sonho aleatório, qualquer um tem um sonho desse, pelo amor de Deus. E aí pronto, o copeiro, incomodado ali já, Deus tá botando a pulga atrás dele, tá botando um negócio ali, ó, fale, abre a boca, bora, diga logo aí, ajude meu servo. O copeiro vai lá e fala, rei, deixa eu te falar. Quando eu tava lá na prisão, eu lembrei aqui agora que tinha um carinha lá barbudo, que no tempo ainda tava eu e o padeiro. E a gente teve um sonho, ele conseguiu interpretar. E no sonho ele dizia que quando nós saíssemos de lá, um ia morrer e outro ia ficar vivo. E ele falou que eu ficaria vivo e que eu ia ser restituído do meu cargo. E isso aconteceu.
eu acho que ele pode ajudar o senhor. E automaticamente o rei manda chamar José, que tá lá todo acabado dentro da prisão, lá barbudo, com a roupa toda destruída, todo sujo, provavelmente, com o bicho acabado. O rei vai lá, manda limpar ele todinho, arruma tal. Quando ele tá todo apresentável, manda agora vir até mim. Manda aí a presença do rei. Chega lá na frente, ele agora fala pra José qual foi o sonho que ele teve. E José fala que ele não vai poder interpretar, mas que Deus vai dar a interpretação para ele. Porque até nisso ele foi sábio. Hoje, a gente tem a mania, na verdade, ser humano em geral, de quando a gente consegue fazer algo, que Deus nos deu a capacidade de dizer que fomos nós quem fizemos, que nós podemos, que nós conseguimos. Mas é Deus quem nos garante, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos capacita para fazermos absolutamente tudo. E José, ele deixa isso claro, não é de mim, Deus vai me dar a revelação. E assim é feito. Ele vai lá, revela, diz, serão 7 anos de extrema fartura, mas logo em seguida serão 7 anos de muita fome. E se não tiver um preparo, muita gente vai se acabar aqui, o seu reino vai despencar, meu filho. E aí agora ele fala, mas e o que eu posso fazer? José nem conselheiro era, o cara tá perguntando para José o que ele ia fazer, o que eu posso fazer para poder não ver o meu reino se destruir dessa forma. E aí ele fala, eu buscaria alguém de sua confiança para que você possa aí, né, aproveitar esse tempo de fartura para você recolher esse plantio, fazer um bom estoque, organizar ali tudo direitinho, deixar guardado corretamente, porque quando virem esses anos, né, onde vai faltar ali alimento, você vai ter como suprir na vida dessa galera, você vai ter como vender ali os cereais, vai ter como vender ali as coisas, e assim o seu povo não vai passar fome, o seu povo vai estar ali bem alimentado, todo mundo bem organizado. E assim ele faz, e ele diz, procura essa pessoa, bota ela no comando que tudo vai dar certo. E aí o que o rei faz? O rei vira para ele e diz, não tem mais ninguém não, é você. Porque se ninguém aqui foi digno para ter essa interpretação, ninguém é digno para conseguir fazer uma organização dessas. E dessa forma é que finalmente o sonho de José, de quando ele era novo, ele ainda era novinho ainda, pequeno, criança ainda, digamos assim, para eles é criança, né? Que ele estava tendo lá que dos fechos, né, que iam ser adorados e tal, não sei o que, e todos os sonhos que ele teve, é naquele momento que o sonho dele se concretiza. A partir daquele momento ele recebe um selo e um anel, onde abaixo dele, naquele reino ali, só tava o faraó, meu filho, digamos assim, só tava aquele cara, entendeu? Imagine, abaixo dele ali, ó, tu pode mandar em todo mundo, o que tu falar ali o povo vai ter que fazer. Então ele lembrou em automático da promessa que Deus tinha dado para ele naquele momento, porque foi ali que se concretizou o que Deus tinha na vida dele. E aí, o que você completaria dessa parte? A trajetória de José teve grandes altos e baixos. Sim. Mas tudo o que aconteceu cooperou para que o sonho de Deus se realizasse na vida dele. Sim, com certeza. Até a questão do copeiro se esquecer dele e se lembrar somente quando o rei teve o sonho. Na verdade, quando o copeiro lembrou de José, ele não lembrou assim, eu vou ajudar José. Ele lembrou realmente para poder ajudar o rei. Com certeza. E com isso, ele acabou ajudando José. E Sim. tudo aquilo que José tinha sonhado quando era moço se concretizou. Imagina. Então é incrível, até as coisas que vieram para atrapalhar José, que vieram para destruir a vida de José, ajudou ele a se tornar quem ele se tornou. Exato. E que o sonho de Deus se realizou na vida dele. Sim, exatamente. Isso é uma pessoa frustrada e ninguém na vida se torna agora o governador do Egito. Mas antes de nós falarmos um pouco mais a respeito aqui das coisas que Deus faz, né? Porque as dificuldades são importantes, a gente vai dar um breve intervalo aqui e já voltamos. Estamos aqui no bairro da Queimadinha com as trocas das luminárias, onde nós estamos trocando vapor de sódio por LED, onde vai dar uma qualidade melhor de iluminação para você, morador do bairro da Queimadinha, onde nossa cidade, nossa princesa do sertão, vai ter uma cara nova. (24 de agosto, um dia para ficar na história de Feira de Santana, porque hoje deu início às trocas de LEDs, as lâmpadas de LED aqui em Feira de Santana. Nós estamos aqui no bairro da Queimadinha, foi bairro escolhido pela Prefeitura de Feira de Santana. E aí demos um pontapé inicial na rua Dr. João Duval Carneiro. Breve, toda a Feira de Santana, com os distritos, receberão iluminação de LED. Nos deparamos aqui agora, né, com uma pessoa que no cenário inicial
tinha tudo para ser extremamente fracassado e que agora se tornou governador do Egito. Uma pessoa que é renomada, que todos os respeitam, que manda em praticamente todo mundo ali no negócio todo, né? E que entendeu o propósito que Deus queria desde o princípio. Porque eu acredito que se ele fosse analisar naquele tempo, ele nunca na vida, na galáxia, que ia passar pela cabeça dele que era para ele ser governador. Imagine, governador. Uma pessoa que tá abaixo da patente, velho. Só tinha um para mandar nele, não tinha mais nenhum ali no meio, entendeu? E aí ele se encontra nesse patamar, onde agora ele pode abençoar a família dele, ele pode reencontrar com seus irmãos, e ele tem agora também a oportunidade, né, de dizer o que ele vai fazer, o que ele não vai. E ainda assim, com o coração bom e honesto que ele tem, o próprio rei lá, né, o cara chega, vira pra ele e fala: não, esses daí são seus irmãos que vieram aqui comprar cereal? Não, peraí que eu vou mandar prender aqui agora, vai todo mundo pro calabouço. Não, ele vira assim e fala: não, rei, pelo amor de Deus, não faça isso não, são meus irmãos, é sangue do meu sangue, não faça isso não, deixa eles lá bonitinho. O cara vai lá, perdoa os irmãos, faz com que façam, né, um banquete e tal, chamem eles lá. E aí é onde ele se revela que ele é o José, que outrora foi massacrado, foi vendido, foi humilhado e que seus irmãos tinham ali ludibriado ele, de certa forma tinham esquecido dele. E os irmãos, vendo aquela situação, eles entendem o propósito e o que Deus queria. Tem uma música de Damares que a gente estava cantando ali agora que fala, né? Quem estiver passando pra mim não te ajudar, quando você na missa vai se arrepender. Não é nem que se arrependa, é que a pessoa vai dizer: meu Deus, eu podia ter ajudado, mas eu não ajudei. E ainda assim, quando você passa pela provação, você é provado e aprovado de uma certa forma que quando você pode ser um abençoador, você nunca na vida que vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: eu te condeno. Não, em automático você vira e diz: eu te perdoo. E aí pronto, ele abençoou a vida dos irmãos, ele abençoou a vida dos seus pais. Ele foi um instrumento que ele pôde salvar agora ali todo aquele povo, literalmente todo aquele povo, né? E aí? Realmente tudo ocorreu como ele falou. Sim. Tiveram os 7 anos de fartura e os 7 anos de extrema miséria. E como ele já tinha nos 7 anos de fartura guardado o alimento, seguido a instrução, pedido orientação a Deus, então naquele momento eles tinham suporte suficiente para passar os 7 anos tranquilo. Porque eles economizaram nos 7 anos de fartura. Só que outras cidades não tinha José governando. Pois é. Então não sabia como lidar. O mesmo aconteceu na cidade onde o pai dele morava e os seus irmãos. Sim. E aí os seus irmãos foram tentar conseguir uma ajuda, conseguir um alimento. Engraçado, os mesmos irmãos que jogaram ele no buraco, que tentaram dar um fim na história de José, os mesmos estavam ali e ele ajudou. Porque é isso que o Espírito Santo faz no coração das pessoas, né? Não faz a gente querer retribuir a maldade que o outro fez com a gente na mesma moeda. Faz a gente querer retribuir de uma forma positiva, é isso mesmo. E foi isso que José fez. José poderia simplesmente dar as costas, deixar que repreendesse seus irmãos, ficar nem aí, ajudar só seu pai e jogar seus irmãos no buraco para serem vendidos até como um escravo. Mas não, José tinha sabedoria de Deus e ele percebeu que tudo aquilo aconteceu para que os sonhos de Deus se realizassem na vida dele. Exatamente. E aí fica o ponto crucial. Mesmo que nesse momento agora você não esteja entendendo o turbilhão que está acontecendo na sua vida, tá tudo dando errado, tá tudo desmoronando, continue confiando, porque na hora certa essa situação será revertida. E vai ser nesse momento que você vai entender que o plano que você queria não chegou nem aos pés do que Deus tinha preparado para você, que é uma coisa super, 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 super grandiosa. E a gente até pega aqui agora como exemplo a questão até de Davi, né? Davi é um menino franzinho, devia ser que é um ruivinho lá cheio de sarda, uma pessoa esquecida por todo mundo, devia ser um menino amarelo, super magro, provavelmente não o porte Larissa da vida, assim, os cambichinhos aparecendo. E aí pronto, carinha tava lá no campo, gente, o bicho nem ficava junto com os irmãos, coitado. O pai não permitia, de certa forma, né? Estrutura física. Tem até um negócio que dizem que talvez ele fosse até um bastardo. Nós não temos a confirmação, mas talvez pudesse. E até dá para se entender. Até pela questão, né, de quando o profeta Samuel ele vai até a casa, né, do pai de Davi. Chega lá, ele pede que os irmãos venham, tal, todos os filhos. E ele apresenta um, apresenta outro, não sei o quê. Fala. E por último, quando o profeta pergunta, não tem mais nenhum filho? Aí que ele fala, não, tem.
Tem um lá no campo. Improvável, né? É um esquecidinho lá, mas eu acho que com certeza não vai ser aquele ali, né, gente? Nem precisa chamar eles, vocês vão perder tempo. Aí pronto, manda chamar, o carinha vem lá, bonitinho lá, gente, Davi. Davi chega e é naquele momento ali que ele é consagrado a rei. Uma pessoa que era improvável. Acho que nem ele pensava nisso. Imagine, ele tinha sido usado por Deus para poder defender o rebanho de ovelhas, para poder defender as coisas de seu pai, sem saber. O cara matou um urso e um leão, imagine, uma criança ainda, ele era super novo naquele período. Não sabia quase nada da vida, digamos assim, de acordo com os irmãos dele, que já eram lá pessoas que lutavam, né, pro exército do tempo. E ainda assim, Deus usou ele para que ele pudesse assumir aquele reinado. Até pela questão de que ele era usado, inclusive até para poder acalmar o próprio rei, né? Com a harpa, aquela questão de o louvor liberta. Às vezes, pequenas coisas que a gente faz agora, um gesto bobo que a gente está fazendo agora, já é Deus preparando ali, de certa forma, o terreno para que quando chegue a sua vitória, você leve ela por completo e que as pessoas nem conseguiram perceber. Imagine, Davi, ele ia até o palácio do rei, palácio de certa forma, ia até lá, tocava a harpa, mas eu acho que não passava pela mente dele que um dia ele ia estar sentado naquele trono. Eu acredito que não passava pela mente dele um negócio desse. O rei estava lá perturbado, o cara tocava e assim ele ficava calmo, ele se acalmava. Eu acho que no máximo ele pensaria que um dia eu vou trabalhar pro rei. Não, você é uma pessoa que vai estar aqui ao lado dele, você é um tocador exclusivo, não sei, alguma coisa assim. E Deus usou ele para que ele pudesse ser o abençoador naquele momento, para que ele derrubasse um gigante futuramente e que para que depois ele assumisse o reinado e fosse bem sucedido naquilo que ele foi colocado para fazer. E aí agora, uma coisa que a gente pode se perguntar é: por que as coisas ruins aconteceram? Por que foi necessário? Porque se tudo isso não tivesse acontecido, se esse enredo, tanto da vida de José quanto da vida de Davi, não tivesse acontecido outrora, talvez eles não tivessem porte para chegar onde eles chegaram. Davi, talvez ele não seria rei, se ele não tivesse sido provado para ele poder matar um urso e um leão. José, da mesma forma, talvez ele não fosse um governador se ele não fosse usado por passar por toda aquela tribulação que ele passou. Então a dificuldade ela é necessária. Desde pequeno a gente tem isso. Quando a gente arranca um dente, a gente sente dor, a gente bate um dedinho, a gente se acaba ali naquele momento, a gente esperneia, chora, grita. Mas por quê? Porque é do ser humano, é necessário. A gente aprende absolutamente tudo que a gente faz. Então, uma coisa aqui, né, antes que a gente encerre, a resposta que eu queria deixar aqui para Deus nesse tema, de certa forma, era voltado para isso. A resposta final é de Deus. É porque Ele tem um plano na sua vida. Tudo o que acontece não foge do seu propósito. E é como está escrito também em Eclesiastes. Há um tempo preparado para todas as coisas debaixo da terra. Antes de encerrar, também queria saber se você queria deixar uma palavra aqui, alguma mensagem, assim, para a gente poder encerrar. Saiba que, como eu falei anteriormente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus de todo o coração, fique tranquilo, confie em Deus, que todas as coisas vão cooperar, até as coisas que parecem ser ruins, até aquilo que acontece na sua vida negativamente, trará bons resultados futuros, porque futuramente você vai conseguir entender os reais planos de Deus. E é isso, continue aí tendo sabedoria, continue firmado na palavra. Acredite que na hora certa Deus vai mudar esse barco e você será uma pessoa totalmente iluminada e cheia da presença do Espírito Santo, totalmente próspera. Continue aí conosco, coladinho aqui, curta o vídeo, comente, compartilhe, indique aí para mais pessoas conhecerem o nosso canal. E é isso, Brasil, até o próximo programa.